Olá pessoal, bem-vindos de novo, de volta a mais uma aula da disciplina de Bancos de Dados 2. Hoje nós vamos falar sobre o controle de concorrência. O que é, de fato, o controle de concorrência? E o que ele afeta os sistemas gerenciadores de bancos de dados relacionais. É importante falar que o controle de concorrência ele é um conteúdo que precede o estudo das transações, que é a principal parte, o principal tema da primeira parte da disciplina de bancos de dados 2. Então, para estudar essa parte de bancos de dados, de controle de concorrência, a gente precisa, primeiro, entender em perspectiva como evoluíram os sistemas gerenciadores de bancos de dados. Então, primeiro, a gente trabalhava com sistemas locais monousuários. O que é isso? Você tinha um sistema gerenciador de banco de dados rodando em um servidor e só um usuário pode acessar esse banco de dados por vez. Isso aí é ótimo porque não há concorrência. Beleza? Esse aí é um cenário muito simples. Mas geralmente quando a gente estuda a disciplina de bancos de dados 1, a gente trata os sistemas de bancos de dados como sistemas locais monousuários. Então você pensa muito na criação, na modelagem dos dados, na criação das tabelas, vê a parte de SQL, mas sem uma grande preocupação de que esse banco de dados vai ser acessado por vários usuários simultaneamente e que ele possa ter alguns problemas de desempenho e de concorrência em decorrência desses acessos paralelos. A disciplina de banco de dados 2, ela foca muito em sistemas locais multiusuários, ou seja, vários usuários acessando o banco de dados simultaneamente, e também com os sistemas distribuídos multiusuários, que aí nós vamos ter talvez a pior parte, que é você ter o mesmo conjunto de dados distribuídos em mais de um servidor e com vários acessos simultâneos. Essa é a segunda parte da disciplina de bancos de dados, que são os bancos de dados distribuídos. Vamos focar, nesse momento, nessa parte aqui, sistemas locais multiusuários. Qual que é o problema dos sistemas locais multiusuários? Então, eu tenho um servidor, esse servidor hospeda o meu sistema gerenciador de banco de dados. Esse sistema gerenciador de banco de dados contém um ou mais bancos de dados. E esses bancos de dados podem ser acessados simultaneamente por vários usuários. E é importante falar aqui que o mesmo usuário pode ter vários acessos simultâneos ao mesmo banco de dados. Ou seja, ele pode ter vários acessos concorrentes entre si, o mesmo usuário. Então, cada acesso desse a gente chama de sessão. Então, a gente pode ver aqui que no banco de dados 1, eu tenho acessos concorrentes de vários usuários diferentes e acessos concorrentes do mesmo usuário. São várias sessões do mesmo usuário. Então, esse é o cerne do nosso estudo aqui agora. Os sistemas gerenciadores de bancos de dados que suportam múltiplos usuários concorrentes. Quais são as questões que precisam ser atendidas por esse tipo de sistema gerenciador de banco de dados? Primeiro, gerenciamento de segurança. Trabalhar com a autenticação do usuário, com a autorização. A diferença de autenticação e autorização ela foge um pouquinho do escopo aqui, mas basicamente a autenticação é reconhecer se aquele usuário é ele mesmo, né? É quem ele diz que é. E a autorização é verificar quais os recursos que ele tem acesso. A segunda parte mais importante é o gerenciamento de sessões, ou seja, cada conexão de um usuário a um banco de dados é uma sessão. O mesmo usuário pode ter inúmeras sessões no banco de dados. Essas sessões elas são independentes entre si, são conexões distintas. E daí surge a necessidade do gerenciamento da concorrência, ou seja,
como que os recursos eles são compartilhados, ou seja, você tem um conjunto de dados, uma tabela, um conjunto de registros, e esses registros precisam ser lidos ou escritos pelo mesmo usuário em sessões concorrentes ou por vários usuários diferentes em sessões concorrentes. Como que isso é gerenciado pelo banco de dados? Por fim, que vai ser a última parte dessa sessão aqui, nós vamos trabalhar com o gerenciamento da recuperação, que é basicamente a tolerância a falhas. Como que se estou trabalhando com banco de dados, acontece alguma falha com o servidor e esse banco de dados se recupera para evitar a perda de dados. Então, todas essas questões elas são primordiais para os sistemas gerenciadores de bancos de dados multi-usuários. Agora nós vamos nos concentrar com o problema da concorrência. O que é a concorrência de fato? Bom, a concorrência, ela é, dado que eu vou compartilhar um recurso, qual é o recurso do banco de dados? Dados, tabelas, os dados propriamente dito. Então eu tenho dois ou mais usuários ou sessões de usuários simultâneos tentando acessar e potencialmente modificar o mesmo recurso. O que eu preciso fazer para evitar que esses acessos concorrentes, um acabe sobrescrevendo o que o outro fez? Quando eu falo sobrescrevendo o que o outro fez, existe uma série de problemas que podem surgir devido aos acessos concorrentes. Então, o gerenciamento da concorrência, ela evita basicamente três tipos de problemas. As dirty reads, ou leituras sujas, as non-repeatable reads, ou leituras não repetitíveis, e as phantom reads, que são leituras fantasmas. O que é cada um desses problemas? Vamos lá. As dirty reads, quando eu tenho um usuário, ele lê escrito por uma outra transação, né, por uma sessão simultânea que ainda não foi concluída. Então, eu tenho dois usuários trabalhando com os meus dados, eles estão ainda trabalhando com os dados, eles não terminaram de fazer, terminaram todas as suas operações, e eu consigo ler o que aquele outro usuário está fazendo antes dele terminar tudo que ele tem que fazer. Então eu estou vendo o trabalho dele incompleto, e eu posso interferir no trabalho dele, e ele vai interferir no meu trabalho antes que nós dois tenhamos terminado tudo que a gente quer fazer. Então eu posso atrapalhar, eu posso interferir no trabalho dele, ele pode interferir no meu. Isso é uma quebra do conceito que a gente chama de atomicidade, que nós vamos ver um pouco mais à frente quando a gente estiver falando de transações. O que é atomicidade? É porque eu vou pegar a atomicidade, ela parte do pressuposto que eu vou fazer um conjunto de operações como um todo indivisível. Eu não posso persistir o meu trabalho pelas metades. Ou eu persisto tudo ou não persisto nada, ok? E quando eu não gerencio a concorrência, eu corro esse risco de estar interferindo ou visualizando coisas que outros usuários estão trabalhando ainda antes que eles terminem, vendo o trabalho dele pela metade. Bom, vamos dar continuidade. Outra questão são as non-repeatable reads, ou leituras não repetitíveis. O que é isso? Eu li um conjunto de dados, ok? Acredito que aqueles dados estão do mesmo jeito, quando na verdade um outro usuário alterou os meus dados. Então, quando eu repito aquela consulta, os dados eles já estão de outro jeito. Então, aquela leitura, eu não consigo repetir aquela leitura mais, porque tem outra pessoa alterando os dados junto comigo. Então, os dados eles vêm com valores diferentes, porque alguém deu update nos mesmos dados que eu estou trabalhando. Isso é diferente, por exemplo, das phantom reads, ou leituras fantasmas, que aí, nesse caso, eu faço uma consulta e vem um conjunto de dados diferentes porque um outro usuário que está rodando junto comigo, ou ele inseriu dados novos que atendem aquele mesmo critério de consulta, ou ele apagou dados que já estavam lá. Então a minha leitura vem fantasma porque eu li uma informação do banco de dados,
Acredito que essa informação está lá, ainda está lá, quando outro usuário que está em paralelo, executando comandos em paralelo comigo, ele apagou esses dados que eu estou trabalhando. Então eles já são fantasmas, eles nem existem mais no banco de dados, mas eu acredito que eles estão lá. Então, esses são os principais problemas quando a gente lida com banco de dados sem gerenciar a concorrências. São as dirty reads, leituras sujas, as leituras não repetitíveis, por quê? Porque tem alguém alterando os dados enquanto eu estou trabalhando com eles, ou as leituras fantasmas, que eu estou acreditando que um determinado dado está lá no banco de dados quando ele já foi apagado por um outro usuário sem que eu saiba. O que a gente tem que fazer? Quais são as técnicas que a gente tem que utilizar aliás, quais são as técnicas que são empregadas em bancos de dados para evitar esse tipo de problema? Bom, vamos lá. O controle da concorrência ele faz o escalonamento, ou seja, ele determina a ordem de execução das operações dentro de um banco de dados. Existem duas grandes metodologias de fazer isso. A primeira e a principal é a de bloqueios. E existe uma técnica mais simples que é de carimbo de tempo, a timestamps, que não é tão utilizada quanto a técnica de bloqueios. A carimbo de tempo ela é utilizada em bancos de dados mais simples ou em outras situações, em bancos de dados distribuídos. Mas a de bloqueios é a técnica principal. Isso posto, vamos dar uma olhada no que são os carimbos de tempo antes da gente olhar a técnica de bloqueios propriamente dito. Bom, o protocolo de carimbo de tempo, ou timestamp, como a gente costuma falar, toda vez que o dado é modificado, eu gravo o timestamp, ou seja, a marca de tempo, quando que essa modificação foi feita, hora, minuto, segundo, milésimo de segundo, ok? E quando eu ler o dado, eu armazeno qual que foi esse timestamp, esse carimbo de tempo, de quando eu li esse dado. Por quê? Porque a partir do momento que eu li aquele dado, eu sei qual que é a versão daquele dado. O que é o carimbo de tempo? O carimbo de tempo é uma maneira de falar qual que é a versão daquele registro. Se quando eu precisar escrever aquele registro, o carimbo de tempo for o mesmo, significa que a versão do dado é a mesma, ninguém alterou ainda aquele dado. Então eu posso alterar aquele dado porque ninguém mais modificou ele desde a última vez que eu o li. E aí, quando eu fizer a alteração, eu atualizo o timestamp. Ok? Bom, esse carimbo de tempo, ele tem algumas deficiências. Para fazer essa leitura, isso não impede, por exemplo, que quando eu verifiquei o timestamp está igual, aí eu vou escrever, mas alguém pode estar fazendo isso junto comigo naquele mesmo momento. Então, por isto, o protocolo de bloqueios ele é mais eficiente. O que é o protocolo de bloqueios? Os locks. Vamos separar primeiro dois tipos de operação. A operação de leitura, que é quando a gente faz select no banco de dados, sem modificar os dados, e as operações de escrita, que incluem insert, update e delete, ok? Que essas aí modificam os dados propriamente dito, a massa de dados propriamente dito. Dessa forma, eu vou estabelecer dois tipos de acesso aos dados. O acesso compartilhado, que eu chamo de S, ou shared, e o acesso exclusivo, que é o X, exclusive. Então, o que é cada um deles? O acesso compartilhado, eu tenho uma operação, se ela obteve um bloqueio compartilhado sobre um item de dados, ele pode ler, mas não pode escrever naqueles dados. O que significa? Eu quero bloquear aqueles dados para evitar que alguém escreva nos dados enquanto eu estiver lendo, mas eu só vou ler, eu não vou modificar os dados. Se eu só vou ler os dados e eu não vou modificá-los, eu posso deixar que outras pessoas leiam esses dados também, desde que não alterem os dados. Então, daí vem o nome, bloqueio compartilhado. Várias pessoas podem ler aqueles dados, mas nenhuma delas pode alterar enquanto o meu bloqueio estiver sobre aquele conjunto de dados. Então entenda, o bloqueio é um cadeado. Eu coloco um cadeado eu tranco aqueles dados lá.
Ninguém pode acessar a menos que eu deixe. Mas eu deixo como? O bloqueio compartilhado, eu deixo que todo mundo leia. Mas não permito que ninguém altere o dado. Já o bloqueio exclusivo, quando eu coloco aquele cadeado lá, aquele bloqueio sobre aquele dado, eu posso ler e eu posso escrever. Mas ninguém pode nem sequer ler e quanto menos escrever. Por que que eu falo? Então é por isso que eu falo que é um bloqueio exclusivo. Por quê? Quando eu solicito um bloqueio exclusivo sobre um conjunto de dados, é porque eu tenho a intenção de modificar aqueles dados. E é por isso que eu não vou deixar que ninguém nem sequer leia aqueles dados. Por quê? Porque eu já sei que eu quero modificar. E eu não posso permitir que alguém leia um dado que eu vou modificar. Deixa que ele vá ler os dados depois que eu terminar de modificar os dados. Então, o bloqueio compartilhado, eu coloco um cadeado nos meus dados e permito que todo mundo leia, mas ninguém modifique até que eu libere, que eu destranque aquele cadeado, que eu libere aquele bloqueio. O bloqueio exclusivo, eu ponho um cadeado nos dados e não deixo que ninguém, além de mim, leia ou modifique os dados. Só depois que eu liberar esse cadeado, que eu liberar esse bloqueio, outros usuários terão acesso a esse dado para leitura ou modificação. Ok? Então vamos revisar aqui. O bloqueio compartilhado, a leitura é permitida, mas a escrita é proibida. No bloqueio, isso para quem requisitou o bloqueio, né? No bloqueio exclusivo, eu consigo ler e escrever, mas outras pessoas não conseguem nem ler, nem escrever. Ok? A concessão de novos bloqueios. Quando eu tenho um bloqueio compartilhado, eu vou permitir que outras pessoas consigam novos bloqueios compartilhados, mas ele não vai deixar ninguém bloquear os dados exclusivamente. Por quê? O bloqueio exclusivo é para escrita. Se eu tenho um outro bloqueio exclusivo, eu não deixo mais ninguém bloquear os dados até que eu desbloqueie os dados. Então, como é que isso funciona? Vamos supor que a gente tem essa pessoa aqui, o T1, e cada linha dessa aqui, ela representa uma tabela, e cada bolinha dessas, uma operação sobre aquela tabela. Ok? Então, o tempo, ele vai da esquerda para a direita. O tempo está passando nesse sentido aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3 usuários simultâneos. Você pode ver que nesse início aqui, o usuário T1, nesse momento aqui, ele requisitou uma trava compartilhada, ok? Sobre esse conjunto de dados aqui que eu chamo de U. Beleza? Então, aqui ele requisitou essa trava. Ele continuou... Se ele requisitou uma trava compartilhada, significa que todas essas operações aqui são de leitura. Pouco tempo depois, o usuário T2 também solicitou uma trava, só que também compartilhada, sobre o mesmo conjunto de dados. Ele vai continuar fazendo as operações dele, por quê? Porque se ele tem uma trava compartilhada, significa que ele só está fazendo leituras sobre aquele conjunto de dados. Já o usuário T3, ele vai, um pouco depois, solicitar uma trava de exclusiva. Se ele está solicitando uma trava exclusiva, é porque ele tem a intenção de escrever sobre os dados. Então, nesse momento, o usuário T3 ele é bloqueado. Você vai ver que ele não consegue fazer mais nenhuma operação sobre esses dados. Ele vai ficar lá parado, esperando que as duas outras travas anteriores sejam desbloqueadas para que ele volte a fazer as suas operações. Então, o T1 ele vai continuar operando normal e quando chega nesse momento aqui, ele destrava. Só que existe uma outra trava sobre o mesmo conjunto de dados, que é aqui do T2, que ele também está só lendo. No momento que ele destrava aqui, o usuário T3, que estava bloqueado, esperando aqueles bloqueios terminarem, ele é desbloqueado e consegue o bloqueio dele. E aqui, nesse momento, ele bloqueia os dados exclusivamente.
Mas ninguém vai conseguir acesso a esses dados até que ele desbloqueie esse conjunto de dados. Então, aqui nós podemos ver o comportamento de 2 bloqueios compartilhados e um bloqueio exclusivo. Vamos ver aqui agora o comportamento dos bloqueios exclusivos. Então, eu tenho o meu T1 aqui. O meu T1, ele requisitou um bloqueio compartilhado sobre o conjunto de dados. Ok. Só que o meu T2, dessa vez, ele solicitou um bloqueio exclusivo. Então, ele vai ficar bloqueado. Ele não vai conseguir esse bloqueio aqui exclusivo, porque os dados já estão bloqueados com um lock compartilhado, então ele não pode ser escrito. Então, ele vai ficar bloqueado aqui. Ele vai ficar numa fila, esperando aquele recurso ser desbloqueado. A partir do momento que ele é desbloqueado, ele volta a executar. Mas veja bem, logo depois que o T2 solicitou o bloqueio exclusivo, o T3 também solicitou um bloqueio exclusivo. Então, o T3 ele vai ficar na fila logo após o T2. Quando o T1 desbloqueia, o T2 aqui ele começa a executar, consegue um bloqueio exclusivo. O T3 continua na fila até o T2 desbloquear, aí ele obtém o seu bloqueio exclusivo e continua a sua execução. Então, é isso que acontece com o protocolo de bloqueios do banco de dados. O bloqueio, ele literalmente, dependendo do tipo de bloqueio, ele vai fazer uma fila para pessoas que querem ter sessões que querem ter acesso àqueles dados terem a sua oportunidade. Se elas quiserem ter um acesso somente de leitura, elas podem requisitar um acesso compartilhado, garantindo que ninguém vai alterar aqueles dados enquanto elas estiverem lendo aqueles dados. A partir do momento que você queira fazer uma modificação nos dados, você vai solicitar um bloqueio exclusivo. E aí você vai ter a garantia de que ninguém vai nem sequer ler aqueles dados enquanto você estiver trabalhando com eles e nem escrever sobre aqueles dados. Com isso, eu garanti uma organização que vai evitar aqueles 3 tipos de problemas que nós falamos lá atrás, né? As leituras sujas, as leituras não repetitíveis e as leituras fantasmas. Bom, vamos ver um algoritmo aqui que não tem controle de concorrência. Então, eu tenho esse insere item venda, passo um código de venda, um produto, uma quantidade e retorno um determinado resultado, verdadeiro ou falso. Se a quantidade que eu estou querendo comprar ela for menor ou igual que o estoque do produto, e aí eu estou abstraindo os detalhes de cada uma dessas consultas, né, só para nos concentrar na parte mais importante aqui. Se a quantidade que eu estou querendo comprar daquele produto é menor do que o estoque, então eu vou atualizar o produto, atualizar o estoque, inserir o item de venda e retornar verdadeiro. Se não, vou retornar falso. Quando a gente olha sem muita experiência para essa consulta, essa história de procedura aqui, a gente não vê nenhum problema muito grave com ela. Parece logicamente tranquilo. Só que quando a gente executa mais de uma transação ao mesmo tempo, aí nós vemos um problema. Então vamos colocar esse eixo de tempo aqui, é a sequência das operações. O estoque do meu produto ele começa com 1. Aí eu tenho 2 transações, T1 e T2. Elas entram em momentos distintos. Uma entra no momento 0 e outra entra no momento 1. Então, vamos olhar pela linha aqui. As duas começam executando esta consulta. Elas vão executar esta consulta. Select stock from produto. Neste momento aqui, tanto no momento 0 quanto no momento 1, o resultado do estoque é igual a 1. Ok? O que acontece? As duas acreditam que o estoque é igual a 1 e elas vão continuar executando aqui, ó. Elas vão entrar dentro do if e executar as duas o update, as duas o insert e as duas vão retornar verdadeiro. Quando, na verdade, isso não vai acontecer. Então, as duas executam a linha 1A. A primeira, o estoque vai de 1 para 0, a segunda leva o estoque para -1.
E aí nós chegamos a uma situação em que os dados ficam inconsistentes, porque não existe estoque negativo. Então, o problema desse algoritmo aqui é que ele não partiu do pressuposto, ele partiu do pressuposto que ele não seria executado simultaneamente. Ao mesmo tempo, duas chamadas dessa história de procedure executando ao mesmo tempo, uma vai interferir no resultado da outra e pode tornar o banco de dados inconsistente, como nós vimos aqui, levando o estoque a -1. Qual que seria uma leitura correta? A leitura correta é que a história de procedure, sabendo que ela vai alterar os dados, a primeira coisa que ela faz é bloquear aquele conjunto de registros de forma exclusiva. Ela vai bloquear aquele conjunto de registros de forma exclusiva. Daí, ela vai fazer essa leitura aqui, sabendo que mais ninguém vai conseguir executar, fazer essa leitura, mais ninguém estará modificando esses dados enquanto ela estiver fazendo essa leitura. Então, essa informação que ela vai ter aqui do valor do estoque, ela vai ser uma informação crível, porque estável. Ninguém mais estará alterando essa informação enquanto essa história de procedure estiver executando. Então, ela bloqueou, executou o if, aqui executou a consulta, ela vai pegar, vai fazer as alterações dela, e lá no final, a última linha, linha 4, espera esse negócio, lá no final, ela vai desbloquear, depois que ela tiver terminado tudo que ela tiver que fazer, todas as modificações que ela tiver que fazer, ela vai retirar o bloqueio. Vamos acompanhar aqui a execução agora. Então eu tenho duas transações, o banco de dados, o estoque lá de produtos começa com 1, as duas transações entraram ao mesmo tempo. Quando ela executa a linha 1 já é o bloqueio. Então automaticamente a T1 obteve o bloqueio sobre o estoque. A T2, quando ela vai tentar obter o bloqueio, ela vai ficar bloqueada. Ela vai ficar parada nessa instrução 1 até que a instrução, até que a seção T1 desbloqueie, que é a linha 4. Então, as duas vão tentar obter o bloqueio. A que chegar primeiro vai obter o bloqueio e a outra vai ficar esperando até que esta primeira transação termine. Então, esta primeira transação, ela obteve o bloqueio, vai executar a linha 2, que é a minha select, vai retornar o estoque atual, que é 1. Ela está tentando comprar um único produto, então ela vai passar para a linha 2A, ela vai alterar o estoque, vai para 0, vai fazer o insert, vai colocar o resultado como verdadeiro e vai desbloquear. No momento que ela desbloqueia, a transação 2 começa a executar. Ela vai executar a linha 2, ela vai executar a linha 2 e ela vai ver que o estoque é igual a 0 e a quantidade que ela está querendo comprar é igual a 1. Nesse ponto, ela não vai executar, ela vai direto para a linha 3, a else. Ela vai executar o else e o unlock. Então, nós vimos que o protocolo de bloqueios permite que a gente faça um controle de concorrência efetivo, impedindo que duas execuções simultâneas desse código, uma interfira no resultado da outra. Bom, por fim, é importante dizer que a gente tem vários níveis de bloqueio. A gente tem, além desse aqui, a gente tem nível de registro, a gente pode bloquear a tabela inteira, mas tem níveis intermediários aqui, dependendo do sistema gerenciador de banco de dados. No MySQL, a gente tem o bloqueio a nível de registro e um bloqueio no nível de tabela. Como é que a gente faz o bloqueio no registro, no MySQL? Então, o bloqueio compartilhado, você vai fazer o select, aqui está o resto do corpo do select, e no final você vai colocar lock in share modes. Isso significa que todos esses dados que você selecionou aqui, eles ficarão bloqueados, eles ficarão com um bloqueio compartilhado. Quando é que esse bloqueio ele acaba? O desbloqueio aqui é automático.
E aí nós vamos ver a parte de transações mais para frente. Se você estiver dentro de uma transação, esse desbloqueio será feito quando a transação acabar. Se você não estiver dentro de uma transação, é enquanto durar a execução daquela instrução. Ok? Lembrando, senhores, que para todos os outros comandos de escrita, ou seja, o insert, o update e o delete, todos eles têm bloqueio exclusivo automático, ok? A nível de registro. Só que eu quiser fazer uma leitura, uma select, e colocar um bloqueio exclusivo naqueles dados que eu estou selecionando, eu faço a minha consulta select e no final eu coloco for update. Ok? Então, esse for update, esse bloqueio exclusivo vai durar do mesmo jeito que o outro bloqueio compartilhado. Enquanto durar a execução da instrução, ou se eu estiver dentro de uma transação, quando a transação acabar. Por outro lado, eu posso bloquear toda uma tabela. Então, eu vou bloquear todos os registros de uma tabela. Gente, isso é muito perigoso, ok? Principalmente quando você estiver trabalhando com bancos de dados multiusuários, onde tem várias pessoas acessando aquele seu banco de dados. Imagina você num sistema de comércio eletrônico que você tem 1000 usuários simultâneos, todos eles precisam de ler a tabela de produtos lá, né, fazer a listagem de produtos, né, e você vai lá dar um bloqueio exclusivo na tabela de produtos. Todo mundo vai ficar parado esperando esse bloqueio terminar. Então, isso é potencialmente muito seguro, muito perigoso. Só que, por outro lado, se você precisar fazer uma modificação muito grande na sua tabela e você quiser que essa sua modificação seja segura, que mais ninguém esteja mexendo nos dados, ou que mais ninguém possa ver os dados antes de você terminar essa modificação, essa é a forma ideal. Então, eu posso travar todo o conteúdo de uma tabela com lock tables, o nome da tabela. Eu posso fazer o bloqueio compartilhado com red, e aí todo mundo vai conseguir ler a tabela, mas ninguém vai conseguir escrever. Ou posso colocar o lock tables, o nome da tabela, write, e nesse caso ninguém vai conseguir nem ler nem escrever na tabela até que eu desbloqueie com unlock tables, ok? Isso, pessoal, é bem fácil de se testar com duas conexões aqui de banco de dados simultâneas. Vamos fazer esse teste aqui. Então, eu vou entrar no banco de dados aqui, de um lado. Então, eu criei uma seção do banco de dados aqui. Vou abrir outra seção do banco de dados aqui. Então, eu tenho duas seções de banco de dados concorrentes. Eu vou entrar no mesmo banco de dados. Use loja. Use loja. Ok. Show tables. Vai mostrar as tabelas. Eu já vi que eu tenho a tabela ali, vendas itens. Então, select asterisco from vendas itens. Vai me retornar os dados aqui. Eu vou fazer a mesma consulta aqui, ó. Select asterisco from vendas itens. O que acontece, no entanto, se eu bloquear essa tabela? Lock tables vendas itens. Eu vou fazer um bloqueio exclusivo, right? Olha só, agora nessa outra janela aqui eu vou tentar fazer um select. O meu select ele não vai executar, por quê? Porque a minha tabela está bloqueada para essa seção aqui. Então, quando aqui eu consigo fazer a consulta normalmente, olha. Posso fazer modificações nos dados, posso fazer insert, posso fazer um update, posso fazer inúmeras outras coisas aqui. Até que eu venha aqui do unlock tables. Quando eu desbloquear essa tabela, imediatamente a consulta na outra seção ela vai executar, porque ela está parada lá na fila esperando a tabela ser desbloqueada. Então, quando eu der Enter aqui, o Select vai executar. Entenderam? Então, quando eu desbloqueio a tabela, automaticamente eu consigo ler.
Eu posso também fazer um lock aqui. Eu vou dar um lock aqui agora. Só que ao invés de um lock exclusivo com write, eu vou dar um lock com read. Eu bloqueei a tabela para leitura, eu consigo ler. Minhas consultas elas vão executar. Eu não consigo inserir nada. Ok? Unlock tables. Então, pessoal, eu espero que tenha ficado claro para todos como é que funcionam os princípios gerais dos mecanismos de bloqueios em sistemas de gerenciadores de bancos de dados. Esses mecanismos de bloqueios, eles são o tijolinho no qual são construídas as transações e o modelo ACIDS que nós vamos ver na nossa próxima aula. Até lá, então, pessoal!